Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a característica da seletividade. Eu posso dizer que uma tributação ela é seletiva quando ela é feita de uma forma que o ônus tributário ele seja diferente para um imposto a partir de determinado critério. Ou seja, eu estabeleço um critério para que eu possa diferenciar entre determinados objetos quais serão os objetos mais ou menos onerados, de modo que eu crio um parâmetro previamente eleito, tá, para graduar essa tributação em determinados objetos. No caso do direito tributário, assim, em regra, gente, em princípio, qualquer tributo ele pode ter essa característica da seletividade. Principalmente quando a gente fala que o seu montante ele pode ser dimensionado a partir de características do objeto e não necessariamente ao sujeito da tributação. Entretanto, o que a gente precisa identificar é que esse critério da seletividade ele seja utilizado de acordo com o que prevê a nossa Constituição. Até para que não haja choque, né, o que determina a Constituição. Ou seja, em outras palavras, o que eu tenho para dizer para vocês é que todos os tributos, em regra, eles podem ser seletivos. Mas a Constituição, ela determina que alguns tributos sejam seletivos, tá? E na maioria das vezes, ela determina como esses tributos eles serão seletivos. E aí eu identifico para vocês três impostos que a Constituição ela elenca como que podem ou devem ser seletivos, tá? E o critério que ela define. O primeiro imposto a gente já trabalhou, que foi o IPI, tá? E quando eu falei sobre a essencialidade do IPI, eu falei para vocês que a Constituição ela utiliza o verbo deverá. Ou seja, o IPI ele deverá ser seletivo, de modo que é uma obrigatoriedade que, quando se fixe as alíquotas do IPI por determinado produto, por determinado objeto, a seletividade ela seja respeitada. E a Constituição ela também escolhe qual é o critério para ser utilizado na seletividade, que é o critério da essencialidade, tá? Então, eu preciso verificar se determinado produto é menos ou mais essencial, é um bem da vida mais ou menos essencial. De modo que a alíquota do IPI ela seja maior em um bem supérfluo e seja menor em um bem da vida essencial. E aí eu trago o exemplo que eu sempre me utilizo, que é o do cigarro. O cigarro, acho que todo mundo concorda que é um bem supérfluo. E por conta disso, a alíquota do IPI relacionada a esse produto, por ser um produto que ele não é essencial, ou seja, visualizem aí o critério que a própria Constituição se utilizou para falar em seletividade. Ela falou em essencialidade, tá? Não é um produto essencial, então o cigarro ele pode ter uma alíquota ali de 200%, 300%, bem elevada. Diferentemente de um produto da cesta básica, como o arroz, né? Ele é um produto essencial. Em sendo essencial, a alíquota, como ela tem que respeitar a tributação do IPI, tem que respeitar a seletividade, a alíquota dele vai ser menor. Ou seja, eu preciso que vocês tenham em mente três coisinhas. A primeira é
a característica da seletividade e que no IPI a seletividade ela é utilizada e tem como base a essencialidade, de modo que o produto que seja mais essencial tem uma carga tributária menor do que aquele produto que é supérfluo, que aí deve ter uma carga tributária maior. E o terceiro ponto que eu preciso que vocês lembrem é que essa seletividade, de acordo com a essencialidade no IPI, ela é obrigatória. A Constituição ela não dá nenhuma faculdade para que o legislador ordinário ela atue de uma forma diferente, tá? De modo que, se, por exemplo, eu estiver no ordenamento jurídico, em algum momento, ocorra ali a mudança de algumas alíquotas e eu tenha uma alíquota de IPI de arroz que está mais elevada do que o cigarro. Aquilo ali eu posso facilmente dizer que aquela situação ela desrespeita, fere frontalmente a Constituição e o princípio constitucional tributário da seletividade e o critério também da essencialidade e me insurgir contra aquela modificação, porque ela tem o teor, né, de obrigatório. O segundo tributo, gente, que a Constituição ela prevê a questão da seletividade é o ICMS. Mais diferentemente do que a gente viu no IPI, quando a Constituição ela fala da seletividade no ICMS, ela se utiliza da palavra poderá, ou seja, o ICMS ele poderá ser seletivo. O que, gente, adota ali uma faceta de facultatividade, né? E ela fala mais, quando ela fala, além de falar poderá, ela diz que a ideia, né, da seletividade ela estará ligada também à essencialidade. De modo que isso surgiu, isso deu ensejo, essa facultatividade da seletividade do ICMS, considerando a essencialidade, gerou muitos embates entre fisco e contribuinte. Por quê? O que aconteceu foi que o legislador ordinário, tendo essa opção dada pela Constituição, o que é que poderia acontecer, né? O legislador ordinário, e aí a gente está falando de um imposto estadual, ou seja, o Estado, ele poderia acolher, né? Poderia prever uma alíquota única do ICMS para todos os objetos, para qualquer que fosse o produto. Por quê? Porque a Constituição diz que é facultativo o critério da seletividade. Então, ao meu ver, nisso aí, essa opção por uma única alíquota para todos os produtos não teria nenhum problema. E aí, a segunda opção que o legislador ordinário ele teria seria adotar o critério da seletividade considerando a essencialidade, porque assim a Constituição ela determina. Ela deu a facultatividade em relação ao legislador ordinário optar ou não pela seletividade, mas em sendo seletivo, vai ter que ser utilizado como critério a essencialidade. E aí, por conta a despeito dessa explicação inicial que eu fiz para vocês, o que aconteceu foi que os estados, eles começaram a, em suas legislações ordinárias, preverem realmente alíquotas diferenciadas. Se vocês pegarem a maioria das legislações estaduais, você tem alíquotas diferenciadas, tá? Na maioria das vezes você tem uma alíquota geral, como aqui, por exemplo, no estado de Ceará, essa alíquota geral ela é de 18%, tá? Mas ela também prevê algumas alíquotas específicas, como, por exemplo, o produto, um jet ski, aí
elenca a alíquota de 22%. Um outro exemplo seria bebidas alcoólicas também, eles se utilizam de uma alíquota maior do que 18%. Então você vê que o Estado ele realmente ele faz uma tabela, tá? De acordo. E aí, isso é a adoção do critério da seletividade. Mas como ele está fazendo isso, ele deveria respeitar o critério da... como ele estava se utilizando da seletividade, ele deveria respeitar o critério da essencialidade. Porque foram essas duas únicas opções que o contribuinte, que o legislador constitucional, ele deu pro sujeito passivo, né? Desculpem, pro sujeito ativo, pro ente. Mas não é isso que está acontecendo. Os legisladores dos ordinários estados, eles estão se utilizando dessa diferenciação das alíquotas de uma forma indiscriminada. E aí o maior embate que a gente pode ver na atualidade entre fisco e contribuinte é sobre a energia elétrica, tá? Porque sabendo que é um produto ali de muita arrecadação para o Estado, a maioria deles coloca ali uma alíquota para a energia elétrica muito elevada. Muitas vezes até maior do que esses exemplos que eu dei para vocês, do jet ski ou da bebida alcoólica. E aí inúmeras são as ações dos contribuintes se surgindo contra essa legislação, alegando que, apesar dessa facultatividade em relação à seletividade, existe realmente essa facultatividade, mas em o legislador ordinário escolhendo por se utilizar dessa seletividade, ele tem que respeitar a essencialidade. Então, por isso que a alíquota da energia elétrica ela não poderia ser mais elevada, por exemplo, do que produtos supérfluos, como bebida alcoólica, como jet ski, como obras de artes, que é o que você encontra normalmente nas legislações, tá certo? Essa guerra ainda não acabou, a gente ainda não tem uma definição, tá, dessa questão da energia elétrica nos estados, mas ao meu ver, os contribuintes aí, eles têm toda a razão. Realmente, pela leitura da Constituição, eu entendo que o Constituinte ele só deu duas opções para o legislador ordinário. Ou ele adota uma alíquota geral, e aí ele não se utiliza do critério da essencialidade, da seletividade, ou ele utiliza a seletividade com a essencialidade, e aí deve respeitar, sim, essa gradação de acordo com que o produto é ou não supérfluo, é ou não importante, tá? E aí, gente, o último imposto que a Constituição adota como se reporta, né, a seletividade é o IPTU, que a gente ainda não estudou, mas a gente vai estudar logo em seguida, tá? E quando a Constituição ela fala sobre o IPTU, tá? Ela fala que ela também se utiliza do termo poderá ter alíquotas diferentes, o IPTU, de acordo com a localização e o uso do imóvel. Ou seja, a gente aqui não vê mais a questão da essencialidade, né? Não vê a distinção ali da diferenciação da seletividade de acordo com a essencialidade do produto, mas sim a adoção da seletividade de acordo com a localização e a destinação do uso do imóvel. Quando a gente for estudar o IPTU especificamente, a gente debate um pouco mais do porquê desse critério, tá, da localização e do uso. E aí, retomando um pouco para o que eu falei para vocês no início, né, desse vídeo, é que a seletividade
ela é uma técnica de tributação, também é um princípio, né, constitucional, porque ela foi eleita como um critério em alguns impostos, como esses que eu falei, de forma obrigatória para o IPI, de forma facultativa para o ICMS. E aí, outra coisa também que eu tenho que ressaltar é que outros tributos, eles podem se utilizar dessa seletividade. E você encontra, tá, isso no nosso ordenamento, como, por exemplo, estimular algumas condutas que sejam favoráveis ao meio ambiente. Isso é uma forma do tributo ele atingir ali, ele ser seletivo, ele prestigiar, tá, determinadas condutas, determinadas práticas que respeitem o meio ambiente, por exemplo. É um exemplo de prestígio a essa característica da seletividade. Eu espero que tenha ficado claro para vocês a definição da seletividade e de quando ela também tem que ser utilizada com a característica da essencialidade.